Olá! Hoje nós vamos aprender sobre regência verbal, conteúdo lá da página 18 de vocês. E quando a gente fala em regência, a gente fala de transitividade, porque alguns verbos mudam a sua transitividade dependendo do contexto em que são usados. Por exemplo, o verbo falar, em determinados contextos, ele pode ser um verbo intransitivo e ele também pode ser um verbo transitivo. Quando eu digo, por exemplo, o bebê já fala, o verbo falar, nesse contexto, ele é intransitivo e não precisa de complemento para ter sentido. Agora, quando eu digo Mariana falou a verdade é um termo obrigatório para que o falou tenha um sentido completo. Portanto, o verbo falar, se eu mudar o contexto dele, ele vai mudar sua transitividade verbal. Veja esses exemplos comigo. O verbo aspirar, ele pode ter sentidos diferentes em determinados contextos. Pode ser no sentido de aspirar, de aspirador, de aspirar o pó, e pode ser no sentido de desejar alguma coisa, de sonhar com alguma coisa. E quando ele muda de sentido, mesmo a escrita sendo igual, esse verbo ele vai mudar a sua transitividade. Portanto, o objeto ligado a ele vai ser diferente. Eu aspiro o pó da casa. Esse verbo aspirar, no sentido de aspirar o pó, vejam que ele traz um objeto direto, porque ele não tem preposição. O pó da casa foi ligado diretamente. Agora, quando eu falo no sentido de desejar, ele vira um verbo transitivo indireto. Eu aspiro ao cargo de chefe. Olha uma preposição aqui. Então, esse objeto aqui vai ser um objeto indireto. Esse aqui é o objeto direto. Portanto, o verbo aspirar ele aparece de duas maneiras, mas ele tem uma transitividade diferente. Aqui ele é transitivo direto e aqui ele é transitivo indireto. Observe outro exemplo. Eu assisti ao filme. Essa frase ela é muito dita errada. Não existe eu assisti o filme. Eu assisti ao filme. Porque assistir, no sentido de ver, de enxergar, pede objeto indireto. Portanto, assistir é verbo transitivo indireto porque tem uma preposição aqui. Então, esse objeto é indireto, ok? Ele assistiu o paciente. Já mudou o contexto. Não é assistir no sentido de enxergar mais. É assistir no sentido de cuidar. Ele atendeu ao paciente. O paciente. Então, agora o objeto é objeto direto. Portanto, o verbo é transitivo direto. Então, vocês vão aprender aí e observar nessa unidade que muitos verbos vão trazer transitividades diferentes porque eles trazem sentidos diferentes. São verbos escritos da mesma maneira, só que em contexto diferente eles mudam o seu significado, A língua portuguesa acontece muito isso. A palavra mudar de sentido dependendo do contexto que eu uso ela, certo? Nós vimos no vídeo anterior, por exemplo, que a palavra verde, ela pode ter função de substantivo, função de adjetivo. Isso que acontece também com os verbos transitivos. Eles mudam a transitividade conforme o contexto que eles são usados, ok? Volto logo mais para falarmos de crase.